Vou contar uma história que a minha bisavó Ixará contava para minha avó Edith, que faleceu em 2007. A bisa Laura contava que quando minha avó era criança, dormia com seus irmãos Aristides, Jorge, Enor e Hildo num quarto pequeno numa casa em Santana. As noites da minha bisavó naquela casa eram um verdadeiro terror. Ela mal conseguia dormir à noite. Quando conseguia, era acordada por algo assustador. Ela conta que todas as noites ouvia passos em volta da casa, como se a pessoa estivesse dando voltas por fora da casa toda. Eram passos como se fossem chinelos arrastando. Minha bisavó ficava apavorada. Como se não bastasse, ela ouvia a pessoa do lado de fora murmurar: "Todos têm coragem, mas ninguém há de chegar perto de mim." Era a voz de um homem e, na cabeça dela, se tratava de alguma assombração, já que a casa era antiga onde viveram muitos escravos. Muita maldade aconteceu ali, e espíritos poderiam estar presos no lugar. Certa vez, minha avó criou coragem para contar a seus filhos e seu marido. Durante o café da manhã, ela disse: "Vocês ouviram aquilo durante a noite?" Minha avó Edith então questionou: "Aquilo o quê, mamãe?" Ela então respondeu: "Os chinelos arrastando em volta da casa e aquela voz assustadora." Naquela hora, um silêncio tomou conta de todos na mesa, que ficaram encarando minha bisavó, até que seu marido disse: "Laura, você deve ter tido um pesadelo, querida." Ela afirmava com toda a certeza que havia ouvido a entidade, porém, resolveu não insistir com aquilo. Algumas noites se passaram e a bisa Laura estava ficando cada vez mais apavorada. Certa noite, ela resolveu tirar a prova. Disse para seu marido ficar acordado durante toda a noite com ela, para constatar se realmente estava ficando louca ou não. Para a surpresa de todos, ela não estava louca, muito menos sonhando. Naquela noite, os dois ouviram o chinelo e a voz. Seu marido ficou com muito medo também. Mas aquela assombração estava certa. A coragem poderia até existir em algum lugar, mas o medo impediu os dois de sequer saber do que aquele som se tratava. Ninguém saiu do quarto naquela noite. Porém, no dia seguinte, o marido da minha bisavó resolveu procurar uma casa para sair daquele lugar, e assim eles fizeram. Não se sabe se o relato é verdadeiro ou se a bisa queria somente assustar os filhos. Mas não podemos ignorar o fato de que isso pode sim ter acontecido. E saber que uma voz ronda a sua casa e você, tomado pelo medo, não consegue ter nenhuma atitude, é algo desesperador. Esse é o meu relato.